Bom dia. O bate-papo com Eurico Mendonça de hoje, 19 de março de 2024, vai conversar com você sobre professor Aníbal Moura Filho, o terceiro anatomista da Paraíba. Nesta figura, vocês estão vendo três figuras exponenciais históricas da anatomia na Paraíba. O mais alto, professor Aníbal, do meio, sempre de terno, professor Asdrúbal de Oliveira, o primeiro anatomista, e à esquerda, de camisa branca, Samuel Norá, o odontólogo, segundo anatomista da Paraíba. O professor Aníbal Victor de Lima Moura Filho, um notável professor de medicina. Ele aqui, o mais alto, nasceu em 10 de outubro de 1928 e faleceu em 11 de dezembro de 2015. Era chamado pelo de terno professor Asdrúbal de Oliveira, o primeiro e mais famoso anatomista da Paraíba, de o santo protetor dos alunos. Outra história, para desespero dos filhos, Aníbal Neto e Bertilde Filha, o professor Aníbal usava a própria residência para dissecar cadáveres e costumava transportá-los no seu próprio carro de João Pessoa a Campina Grande, quando ia dar aula na faculdade. Doutor Aníbal, um inigualável médico da Paraíba. Certa vez, repreendeu um colega mais novo por discriminar uma prostituta ao usar numa sutura, aquela costura da pele, um fio que deixaria uma cicatriz inestética. Noutra ocasião, estava realizando uma cirurgia e a suspendeu bruscamente, acreditem, para doar sangue para um paciente que estava numa sala ao lado e salvou-lhe a vida. Depois retornou à cirurgia. Você conhece algum médico ou médica que tenha feito algo parecido ao professor, ao doutor Aníbal? E quem foi o médico e o professor Aníbal Moura? Nascido em João Pessoa, filho de professores, cursou medicina em Recife, como naquela época, a maioria, e aos 25 anos de idade retornou para atuar na sua cidade como médico e anatomista. Em 1999, o Conselho Regional de Medicina outorgou-lhe a Comenda do Mérito Médico, como vocês estão vendo nesta fotografia, cabendo a este que vos fala, então conselheiro Eurípedes Mendonça, fazer a saudação ao homenageado. A seguir é reproduzido mais 6 passagens memoráveis do discurso naquele dia 17 de outubro de 99. Primeiro, calmo, Aníbal? Sim, mas tudo tem um limite. O saudoso e renomado cirurgião Augusto de Almeida Filho, um dos proprietários do Hospital Samaritano, afirmava, abre aspas, quando o doutor Aníbal se irritava, parecia um vulcão em erupção, fecha aspas. Segundo, a medicina do hospital continuava em casa. Para desconforto dos filhos do professor Aníbal, o neto e a Bertilde Filha, a Tidinha, que por esse e outros motivos refugaram a saúde
e se refugiaram na profissão de arquitetura. O pai, Aníbal, e a mãe, Bertilde, respectivamente cirurgião digestivo e pneumologista, tisiologista, levavam à mesa de refeições seus casos de vômitos e vômicas. Terceiro, a desastrosa estreia como docente de anatomia. O fato do professor Aníbal ter pai e mãe professores e nem as orações da sua dedicada esposa, doutora Bertilde, o livraram do fiasco da primeira aula teórica. Abre aspas. No meio do caminho da casa para a UFPB, faltou-me coragem, desabafou o professor Aníbal. Fecha aspas. Quarto, experiente? Sim. Competente? Sim, mas sempre humilde. A humildade era uma de suas maiores qualidades. Quando identificava que um colega estava mais qualificado num determinado tema, prontamente o convidava para as suas aulas. Quinta passagem. É mais gratificante trabalhar com os mortos que com os vivos. Certa vez, um paciente o tirou do sério. Queixava-se de dores por todo o corpo, mas escondera a causa. O doutor Aníbal teve que se virar no exaustivo, cansativo, óbvio, e meticuloso exame físico, palpação, percussão, para descobrir a causa daquela dor. Só depois o paciente contou que na véspera havia descascado 100 cocos. O doutor Aníbal ficou irritado e recomendou-lhe um tratamento que seria descascar 100 cocos. Por isso, vez por outra, ele, em tom de desabafo, frisava dois pontos, abre aspas. É mais gratificante trabalhar com os mortos, entre aspas, entre parênteses, alusão às peças cadavéricas, fecha parênteses, do que com os vivos, abre parênteses, indevidamente queixosos, contumazes, fecha parênteses, fecha aspas. Sexta passagem, um vigilante chefe da vigilância sanitária. Rimou? Doutor Aníbal protagonizou uma cena inusitada ao inspecionar, ao meio-dia, o Paraíba Palace Hotel, na época um dos principais hotéis da cidade, e flagrou uma nuvem de moscas passeando na cozinha e interditou de imediato o local. Naquele dia, os hóspedes ficaram sem almoço. Agradecimentos finais. Para contar esses 10 momentos impagáveis da carreira profissional do Dr. Aníbal, claro que houve a ajuda essencial e prestimosa de seus ex-colegas do Departamento de Morfologia, o saudoso professor Asdrúbal de Oliveira, e o Fernando Cabral, seu primeiro discípulo, Selma Feitosa, Joaquim Fernandes e Haroldo Diniz, dois dos médicos, os saudosos Augusto de Almeida e Maria Bertilde Barros Moura, esposa do professor Aníbal, terceiro dos filhos queridos Aníbal Neto e Bertilde Tidinha Filha, e do saudoso irmão Arthur Moura e sua esposa Miriam Moura, minha tia paterna. Depois, encerrei meu discurso, aqui está
solenidade na tribuna, dizendo, dois pontos, abre aspas, ao doutor Aníbal, meu professor, depois colega de departamento, pelo exemplo de vida deixado às novas gerações, nosso muito obrigado. Carinhosamente, em 22 de outubro de 1999, recebi uma cartinha escrita de próprio punho, como ele mesmo salientou no texto, do professor Aníbal Moura. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.